Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Errar é Humano. Este é um espaço onde damos palco aos erros que nos ensinam, aos falhanços que nos divertem e às histórias engraçadas e transformadoras que nos tornam verdadeiramente humanos. Errar é humano e se achas que nunca erraste, então talvez este podcast não seja para ti, porque no fundo, quem acredita que nunca errou provavelmente está a errar neste momento. O tema do episódio de hoje é a ilusão do tempo. Porque é que parece que os dias evaporam e como recuperarmos o ritmo? Então, para este episódio, eu recomendo que, para estar um bocadinho mais enquadrado ou enquadrada, que ouças o episódio passado, o episódio anterior, em que nós falamos sobre o corpo e de como ele só descansa realmente quando nós permitimos que as histórias dentro de nós sejam contadas, sejam verbalizadas. E hoje nós vamos continuar nessa linha, mas vamos olhar não só para o corpo, mas para a mente também e para a forma como o stress, a sobrecarga e a forma como nós reprimimos as nossas emoções podem, na verdade, dar-nos a percepção que o tempo foi comprimido também, ok? Porque quando o nosso corpo e a nossa mente estão em alerta, o tempo ele não vai ser percepcionado normalmente, ele vai parecer-nos que evapora, que não há tempo para nada. E nós vamos descobrir hoje como é que nós podemos recuperar o ritmo que tanto desejamos, que tanto merecemos. Então, talvez tu sejas uma das pessoas que sente que os anos têm passado rápido demais, que parece que a pandemia e 2020, tipo, que foi ontem, ou que desde dessa altura que parece que o mundo está numa corrida constante. E o que mudou realmente não foi o tempo, mas foi a forma como os nossos cérebros passaram a perceber e a codificar a vida. Mas para falarmos sobre isto, precisamos de andar um bocadinho mais para trás, para 2000 ou antes do ano 2000, portanto, há 26 anos atrás, não é? Então, antes do ano 2000, os nossos ritmos de vida eram mais claros do ponto de vista da nossa percepção, as estações do ano, os ciclos anuais e havia muito menos estímulo para as nossas mentes, para os nossos cérebros. E o nosso cérebro ele vai codificar, ou ele codifica memórias através da nossa atenção e das nossas emoções. Portanto, quanto mais experiências diferentes, mais memória e maior a nossa sensação de tempo mais lento. E há pesquisas de neurociência e de psicologia que indicam que a percepção de tempo do nosso cérebro mudou após então o ano de 2020 e especialmente após o ano 2000 e especialmente após a pandemia em 2020. Não foi o relógio que acelerou, o que acelerou foi o nosso cérebro, a internet, as notificações, o scroll infinito, a troca constante de estímulos e a sobrecarga de informação que vieram com o ano 2000, com smartphones, redes sociais, e-mails, por exemplo, fez com que a nossa atenção ficasse fragmentada e houvesse um estímulo constante para o nosso cérebro que nos impede de viver experiências com presença. E, portanto, menos experiências novas são codificadas na nossa mente e, portanto, isto dá-nos a percepção ou a sensação de que o tempo é mais curto. Então, quando o nosso cérebro ele está sobrecarregado de informação, com todos estes estímulos, ele vai formar menos memórias profundas. E é por isso que parece que os dias, e os anos parece que passam mais rápido. Então, talvez tu sejas uma daquelas pessoas que parece que, desde que a pandemia aconteceu, parece que estamos num único ano, ok? Parece que os dias passam sem deixar rastro, sem a consciência de que, ok, passou um dia, eu estou a viver este dia, amanhã é outro, ontem foi outro. E o que é que acontece? Acontece que a pandemia veio intensificar tudo isto. Talvez te recordes de se falar na altura do isolamento que a pandemia trouxe a muitas pessoas, da monotonia, da sensação constante de medo e de incerteza nas notícias, o stress constante a que todos fomos sujeitos nessa época. E o que aconteceu é que
Sob stress, o nosso sistema nervoso entra em modo sobrevivência. O nosso córtex pré-frontal, ele deixa de planear e o nosso hipocampo vai reduzir a codificação de memórias. Porquê? Se eu estou em modo sobrevivência, nada mais importa a não ser eu sobreviver agora, neste instante. E isto resulta em quê? Isto resulta em dias nublados, não é? Esta sensação de que parece que os dias passaram, as semanas evaporam, os anos tipo fundem-se uns com os outros. Como assim já estamos em janeiro? Parece que nem dei por este ano passar, não é? Então, o que os estudos de neurociência e psicologia nos falam é que esta sensação de stress constante, o chamado stress crónico, acelera a nossa percepção subjetiva de tempo. E isto faz-nos até sentir uma sensação de envelhecimento prematuro e vai reduzir a nossa visão do longo prazo. Portanto, o que nós sentimos de o tempo está a passar mais rápido, parece que os dias são corridos, é tudo muito seguido, umas coisas atrás das outras. O que nós sentimos não é imaginação, é a nossa percepção de tempo que está realmente alterada. Então, como nós vimos antes, se nós não existem novidades na nossa vida, se não existem memórias ou experiências significativas, e que foi no fundo o que aconteceu ali na pandemia, com o isolamento, com a monotonia, com o medo, incerteza e stress, o nosso cérebro ele não cria marcadores de tempo. E é por isso que a vida parece que passa mais rápido e esta sensação de stress constante e o stress crónico, ele na verdade não só comprime o passado, mas ele também comprime o futuro, não é? Então ele faz com que nos sintamos mais velhos e sem essa perspectiva de lá da frente. Qual é que é aqui a boa notícia? A boa notícia é que nós podemos desacelerar essa percepção de tempo. Como é que isto se faz? Criando novidades e experiências com um significado para nós. Isto não necessariamente quer dizer mudar toda a nossa vida, mas pequenas aventuras, fazer coisas diferentes, aprender coisas novas, desafiarmos-nos nas várias áreas da nossa vida. Pode incluir fazer viagens, um novo hobby, celebrar pequenas conquistas. Por exemplo, se eu me predispus a aprender algo novo, criar ali um marco de celebração. Vou dar um exemplo que é assim bastante fácil. Tipo ginásio. Há muito que se fala nos PRs, não é? Os personal records, por exemplo. Então, isto pode ser eu definir um primeiro personal record, por exemplo, num squat, num back squat, o que seja, pode ser um outro qualquer exercício, e eu celebrar essa primeira conquista e ir definindo outras. Portanto, criar esta experiência significativa para mim. É importante também, ou como é que nós desaceleramos esta percepção de tempo? Focando no momento presente com atenção plena. Como é que isto se faz? Primeiro, reduzindo o scroll mental constante, uma estratégia que te pode ajudar, se tens efetivamente muitas tarefas, muitos compromissos, pode ser tu escreveres, ou teres sempre ao teu lado um papel com lista de tarefas e ao final do dia tu reorganizares essas tarefas para o dia seguinte. Portanto, é quase como se tu fizesses uma descarga da informação que está no teu cérebro de coisas para fazer para esse papel e o dia a seguir é outro dia. Portanto, libertar-te desse peso mental, não é? Dessa informação mental. Focar no presente pode ser, por exemplo, meditação, pode ser através da respiração, por exemplo, só respirar uma, duas, três vezes profundamente antes de começar uma tarefa ou entre mudar de tarefa. Podes experimentar, por exemplo, a caminhar, ir só focado ou só focada no contacto dos teus pés com o chão, por exemplo, ok? Pode ser ouvires uma música, por exemplo, com o telefone em modo voo e estares só a sentir aquela música que tu tanto gostas no teu corpo. Então, isto também é criar então esta percepção de momento presente, ok? Uma outra coisa que podemos fazer para desacelerar esta percepção do tempo, reduzir a sobrecarga digital, desligar notificações, sermos até polícias de nós mesmos com o tempo que nós passamos no digital, não é? Nas aplicações, nas redes sociais, e escolhermos menos estímulos e mais profundidade. Por exemplo, há quem não saiba, mas nós podemos definir tempo de tela para algumas aplicações, ok? Então é como o telefone dá-nos uma notificação em como atingiu o tempo. Obviamente que está sempre na nossa consciência e decisão respeitar ou não a cada dia, ainda assim esse aviso pode ser o tal lembrete de calma. E a mim já me aconteceu isso. Por exemplo, numa das minhas aplicações eu tenho um limite de. ehm,
X tempo por dia. Se esse aviso me aparece de manhã e eu ainda nem almocei, eu percebi que já estive lá há muito tempo. E das duas, uma, faço um exercício de consciência. Ou eu estive nessa aplicação há muito tempo e estive em trabalho e está tudo certo, ou estive só a fazer scroll e a ver coisas que não faziam sentido e então não dá. Então é esta tomada de consciência de pausa, chega, bora trocar, ok? Então pode ser muito interessante. E por último, também podemos desacelerar a percepção de tempo criando marcos na nossa memória, como se ritualizássemos pequenos acontecimentos, ou seja, e celebrar até as pequenas vitórias. Eu quero ler um livro por mês, ou eu quero ler 5 páginas ou uma página por dia, não importa. Então, celebrar isso, essa pequena página. Se eu decidir ler um livro por mês, ok, como é que eu vou celebrar essa leitura? Eu vou beber um café especial, um matcha, não importa, naquela pastelaria que eu gosto ou naquele café que eu gosto, ok? Mesmo ritualizar até todos os domingos de manhã eu ter uma determinada atividade, por exemplo, pode ser uma caminhada mais longa, de mais tempo, pode ser tempo para preparar a semana, para fazer um journaling mais comprido sobre a minha semana. Então, criar estes pequenos rituais que nos vão dar a percepção de momento presente, até porque se eu estiver nesse ritual, eu estou no momento presente. Isso vai ajudar o nosso cérebro a organizar e a marcar o tempo. Então, se antes, no episódio anterior, nós falámos do corpo libertar o medo através da verbalização do nosso medo e das nossas emoções, que até falámos da tribo Kaluli da Papua Nova Guiné, nós agora falamos da mente a percepcionar o tempo. E como é que estes dois temas se ligam? E por isso é que eu fiz esta ligação. O stress crónico e a repressão emocional, eles não vão só afetar o nosso corpo, eles também vão quase como que achatar a nossa experiência de vida. Então, quando nós desaceleramos, estamos no momento presente, quando nós expressamos as nossas emoções e, portanto, tiramos toda aquela carga física e mental dos medos e das preocupações e de todas as emoções do nosso dia, nós vivemos com mais intenção e nós podemos recuperar essa sensação de que realmente estamos a viver um dia de cada vez com presença, ok? Então, mais uma vez fazendo aqui a conexão, o corpo e a nossa mente, eles estão sempre conectados, não é? O corpo está constantemente a enviar informações para o cérebro para o corpo. O nosso corpo tem uma inteligência própria, não é? Por isso é que há uma data de funções do nosso corpo que o cérebro não precisa de comandar, simplesmente elas acontecem. Então, isto está relacionado com o sistema nervoso autónomo, mas que, do ponto de vista de o que nós fazemos com o nosso cérebro, com a atividade, com a informação que ele recebe, naturalmente vai influenciar a forma como o nosso corpo também gera os processos internos. E todas essas funções que não precisam que o cérebro esteja lá são influenciadas e vice-versa. Então, o tempo não desapareceu, o que mudou, ou o que tem mudado para muitas pessoas ao longo dos anos, é a forma como o nosso cérebro percebe e registra a vida. Então, nós estamos sempre a tempo de mudar isto, não é? Errar é humano, então, se há esta consciência de que eu posso fazer diferente, então, bora fazer diferente. Quando tu crias momentos significativos, presença com consciência, o olhar para a comida, o saborear a comida, por exemplo, rituais de atenção. Se eu estou a ler um livro, eu tenho o telefone longe de mim. Se eu estou no computador focado, eu tenho o telefone longe de mim ou ponho em modo voo para ele não tocar, ok? Então, estar focado em cada tarefa. Nós podemos, através disto, expandir a experiência de cada dia e sentir a nossa vida com mais ritmo e a nossa vida ao nosso ritmo também, ok? Por exemplo, eu dei vários exemplos de nós desacelerarmos o tempo, não é? A nossa percepção do tempo. Focarmos numa paisagem, por exemplo, observar detalhes de uma paisagem. Quando eu vou para o trabalho, independentemente do caminho que eu faço, eu vou procurar algo que eu ainda não tenha visto no caminho para o trabalho, portanto, observar detalhes sem multitasking, o cérebro vai registar uma memória, ok? Portanto, nós vamos criar memórias com presença, são memórias mais ricas e o tempo é sentido como mais longo ou mais comprido, ok? Então, a vida moderna, na verdade, ela tem aumentado a fragmentação da nossa memória, não é? E então é por isso que nós temos sentido que o tempo passa rápido. E então, juntando o que trouxe no último episódio deste, quando nós regulamos o nosso corpo e a nossa mente com a expressão emocional, paramos de reprimir,
como nós vimos nos medos antes de dormir na tribo Kaluli. Isso também nos ajuda a desacelerar, isso também ajuda a nossa mente e o nosso corpo a sentirem-se em segurança. E quando juntamos isto a atividades durante o nosso dia, a tarefas com mais presença, com mais consciência, o nosso corpo também vai sentir essa segurança para sentir o tempo e sai do modo de sobrevivência. Obviamente que cada pessoa está no seu processo, há pessoas que podem precisar de um tipo de ajuda especializado para este processo, nomeadamente quando há stress crónico, derivado de vários fatores, traumas, experiências anteriores, contexto de vida, enfim, há muitos fatores e eu quero salvaguardar isso. Ainda assim, se sentes que este foi assim o teu call to action para, ok, isto fez-me sentido, vou experimentar algo diferente. Então eu deixo-te aqui uma sugestão que é, esta semana, tu escolheres uma experiência nova e estares efetivamente presente nessa experiência, observares com presença e sentires como é que o tempo se expande nesse momento. Acho que pode ser muito interessante e se quiseres dar o teu feedback, obviamente que eu vou querer ouvir, ok? Então, era isto que eu tinha para hoje. Vemo-nos no próximo episódio e até já!